Eu vou fazer um exemplo rápido agora para ver como é que resolve uma conta dessa na prática aqui. Esse exemplo vai ser de distribuição de proporção, tá bom? Então, probleminha aqui, diz que tem 300 de amostra e 128 pessoas desses 300 têm uma insuficiência respiratória. Tá? Tu pode pensar que eu falei que usaria proporção só quando tem porcentagem, mas aqui tem uma porcentagem, porque é 128 de 300, então tu consegue tirar uma porcentagem disso. Beleza? Determina um intervalo de confiança de 90%, ou seja, nós queremos que os nossos dados estejam em 90% do nosso gráfico. Portanto, 5% os 5% menores tu exclui e os 5% maiores tu exclui. Ok? Então, muito bem. A primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar o P, que é a probabilidade de um evento independente acontecer. 128 por 300. Quando a gente faz essa conta, a gente vai descobrir o valor do nosso P. Isso vai dar 0,4267. Então, 0,4267. Então, se a gente pegar uma pessoa aleatoriamente, né, desses 300 habitantes, a gente tem 42,67% de chance de encontrar alguém com insuficiência respiratória. Beleza. Então, o que vai acontecer? Agora a gente vai querer encontrar um intervalo de confiança para isso. Né? Então, a gente já tem o que seria o nosso valor esperado ali. E por meio da distribuição normal, a gente vai encontrar qual que é a porcentagem esperada. Eu acabei de encontrar 42% aqui, basicamente. Mas se eu quero 90% de confiança, eu vou ter um valorzinho para mais ou para menos. Que vai me dar o erro aqui dessa probabilidade, vamos dizer assim. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, simetricamente, a gente vai tirar 5% do gráfico. Então, aqui está 5% que eu estou excluindo. Aqui também 5% que eu estou excluindo. Por que eu estou excluindo esses extremos? Porque eu quero 90% de confiança. Então, o que está aqui dentro é o 90%. Daí o negócio é o seguinte, né? Novamente a gente vai ter que utilizar a distribuição normal para isso. Porque o valor aqui do meio é esse 0, vamos dizer assim, é o x igual a 0,4267. Muito bem. Para cá eu teria um outro valor de x, alguns valorzinhos menores, 40%, 39%, não sei, tem que fazer a conta, que é aqui maior. Não é 45%? Não sei. A questão é que a gente vai usar os dados da tabela da distribuição normal, apesar de ser uma distribuição de proporção. Então a gente considera, nesse caso, que o meio é o zero. Então, o z da média é zero, é assim que a gente fala. Como eu já sei que para cá tem 5% e para cá tem 5%, eu tenho que ir lá na tabela da distribuição z e descobrir qual que é o valor que me faz pegar aqui esse 5%. É o valor que lá na tabela vai estar aparecendo como 0,9500 ou algo próximo disso. O valor que me dá essa área. Por quê? Porque ele vai me dar esse valor, ele está obtendo então o que seria o 95% da área dessa curva. Seria tudo isso aqui. A gente, né, não quer isso. A gente quer saber por causa dos 5%. Para ter a nossa limitação aqui no valor de z. Eu quero saber qual é o z associado a esse valor, é o que eu estou procurando. Para eu poder dizer então sobre a minha probabilidade. Beleza? Vamos procurar então na tabela. E quando a gente procura na tabela, né, você vai lá e vai procurar o dado que dá o 0,95, você vai achar que é esse valor aqui. Beleza? Então, esse é o z associado aqui. Então, em outras palavras, aqui é 0, aqui vai ser z igual a esse valor, e z do outro lado igual a menos esse valor. Perfeito. Por que eu estou fazendo tudo isso? Porque agora a gente vai usar aquela equação que eu te mostrei lá na outra aula sobre o intervalo de confiança.
Beleza? Então, só lembrando, o Z que me dá esse 95% dos dados aqui é Z igual a 1,645. Muito bem. Se tu lembrares da expressão, essa aqui. Bonitinho já para ti. Então, a proporção que eu tenho, menos o Z, proporção. E o que é esse Q aqui? É 1 menos a proporção. Ou seja, se eu tenho a probabilidade de 42 ali, né? Esse Q é 1 menos 42, ou seja, a probabilidade de não encontrar alguém doente. Dividido pela distribuição normal. Desculpa, pela amostra, que é o N, tamanho da amostra. Então vamos colocar os nossos dados aqui, né? A gente já sabe que esse intervalo de confiança é de 10%. Então, vamos ignorar isso por hora. A gente já sabe que aqui vai ser o 10, né? Então, o que vai acontecer? O nosso P é o 0,4267 menos o Z que eu acabei de obter. A gente está pegando aqui o 1,645. Né? Lembrando, ele quer para 10%, só que como eu tenho uma distribuição de caudal, é 5% para cada lado para ter simetria. Pega os 10%. 10% de onde, professor? Daqui, intervalo de confiança de 90%. Agora vamos lá. Lembrando que o P é o 0,42 e o Q é 1 menos isso. E o N, qual é o N mesmo? 300. Então eu preciso resolver essa conta aqui. Isso dá um trabalhinho, né? Na prática, quem que a gente tem que resolver é esse cara aqui para facilitar a nossa vida. Na hora que a gente resolve esse cara aqui, pode fazer o mesmo para outra conta e está resolvido. Né? Então, fazendo rapidamente aqui, a gente tem que esse valor é 0,0285. Então eu vou ficar com o nosso valorzinho aqui, menos. E por que eu estou falando tudo isso? Porque do outro lado aqui seria a mesma coisa. Para mais ou para menos, lembra? Isso que a gente faz numa eleição, por exemplo. Então tu vai ter agora a tua proporção. Isso aqui é o teu próprio 42,67, tá? Mas a gente coloca assim para ficar mais estético. E daí, ficar repetindo essas coisas é muito chato. Muito bem. Agora quando a gente resolve essa continha aí, a gente encontra... Bem, só fazer uma conta de menos aqui, né? 0,4267 menos 0,0285. Então ficou 0,3982. 0,3982. Opa. E aqui a gente soma esse valor. 0,4267 mais 0,0285. 45,52. Perfeito. Então, espera-se para um intervalo de confiança de 10% que a proporção aqui de pessoas doentes esteja entre 39%, né, e 45%. Então, um intervalo razoável aqui. Beleza? Então, simplesmente isso é assim que a gente faz. Só faz essa conta e tem que ficar ligado no valor do Z. O resto é matemática básica. De saber a fórmula de cor e matemática básica. Então é isso aí. Logo mais eu venho com mais vídeos.